Seja muito bem-vindo ao nosso curso sobre a Matriz Nine Box. É um prazer tê-lo aqui e espero que você se sinta acolhido nesta jornada de aprendizado. Ao longo das próximas aulas, vamos explorar juntos como transformar dados em decisões estratégicas de gestão de talentos. Para que você tenha a melhor experiência possível, recomendo que acompanhe os slides com atenção e faça anotações dos pontos que considerar importantes. Se surgir alguma dúvida, não hesite em rever o conteúdo, isso vai te ajudar a fixar as informações. O tema que vamos abordar é extremamente relevante, pois a gestão de talentos é um dos pilares para o sucesso de qualquer organização. A Matriz Ninebox é uma ferramenta poderosa que auxilia na avaliação de desempenho e potencial dos colaboradores, permitindo que você identifique as melhores oportunidades para desenvolver sua equipe. Prepare-se para aprender sobre como utilizar essa matriz de maneira eficaz, conectando o desempenho dos colaboradores com o seu potencial. Ao final deste curso, você vai dominar as técnicas necessárias para aplicar a matriz Ninebox na sua realidade, promovendo um ambiente de trabalho mais produtivo e estratégico. Estou animado para compartilhar todo esse conhecimento com você e tenho certeza de que, ao final, você se sentirá mais capacitado e confiante para tomar decisões que impactarão positivamente sua equipe. Vamos juntos nessa jornada! Dando sequência ao nosso curso, é fundamental entendermos por que estamos aqui e qual é o objetivo central desta jornada. O nosso foco é capacitar gestores, como você, a transformar a avaliação de desempenho em uma estratégia real de crescimento organizacional. Isso significa que, ao longo das próximas semanas, você vai aprender a tomar decisões embasadas em dados, o que é essencial em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e exigente. Perceba que, ao dominar a metodologia da Matriz Ninebox, você não apenas entenderá como aplicá-la, mas também se tornará capaz de alinhar os talentos da sua equipe ao futuro da sua organização. Isso é algo que pode fazer uma grande diferença no ambiente de trabalho. Imagine ter a habilidade de identificar quem são os colaboradores que têm o maior potencial para liderar projetos importantes. Isso não só otimiza o uso dos talentos, mas também aumenta a motivação e o engajamento da equipe. Além disso, você irá conduzir reuniões de calibragem com segurança. Estas reuniões são momentos cruciais onde as avaliações são discutidas e suas habilidades de mediação e comunicação farão toda a diferença. E não para por aí. Ao final do curso, você estará preparado para implementar planos de ação específicos, adaptados a cada perfil de colaborador. Isso significa que, independentemente do tipo de talento que você tem em sua equipe, haverá uma estratégia clara e direcionada para cada um. Nos próximos slides, vamos mergulhar mais fundo nos conceitos que sustentam essa metodologia, começando pela importância do capital humano como um ativo estratégico. Fique atento, pois cada nova informação que você aprender aqui será uma peça-chave para a sua atuação como gestor. Vamos em frente. Continuando nossa jornada, vamos explorar a importância do capital humano como um ativo estratégico nas organizações. Como já discutimos, a gestão de talentos é fundamental. E é interessante observar que, segundo Felipe Maia, o capital humano se consolidou como o principal ativo das organizações modernas. Isso significa que o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à qualidade e ao desenvolvimento de sua equipe. Para ilustrar isso, imagine uma empresa que investe em seus colaboradores, oferecendo treinamentos e oportunidades de crescimento. Essa empresa não só melhora o desempenho individual, mas também cria um ambiente de trabalho mais motivador e colaborativo. E os números confirmam essa relação. Um estudo recente da Visual Planilhas revelou que empresas que adotam a matriz Ninebox conseguem aumentar em 23% a retenção de talentos. Isso mostra que, quando os colaboradores se sentem valorizados e têm clareza sobre seu desenvolvimento, eles tendem a permanecer na organização. Além disso, a análise de dados traz uma assertividade muito maior nas decisões. Empresas que utilizam a matriz Ninebox têm 4 vezes mais chances de fazer promoções que realmente fazem sentido, em comparação com aquelas que se baseiam apenas em avaliações subjetivas. Essa abordagem não só beneficia os colaboradores, mas também a empresa como um todo, que se torna mais eficiente e competitiva. E não para por aí. Um impressionante 78% dos gestores que implementaram a matriz Ninebox relatam uma maior clareza nos processos de desenvolvimento de suas equipes.
Isso significa que, ao adotar essa metodologia, você não apenas melhora a experiência dos colaboradores, mas também fortalece sua posição como um líder estratégico. Nos próximos slides, vamos começar a detalhar a matriz Nine Box e como ela pode ser aplicada para maximizar o potencial do capital humano na sua organização. Fique atento, pois cada passo será crucial para você se tornar um gestor mais eficaz e inovador. Vamos em fré? Dando sequência ao nosso curso, vamos agora entender o que é a matriz Nine Box. Essa ferramenta é essencial para a gestão de talentos, pois cruza dois eixos fundamentais: o desempenho e o potencial dos colaboradores. Imagine a matriz como um mapa que nos ajuda a visualizar onde cada membro da equipe se destaca e onde pode ser desenvolvido. No eixo X, temos o desempenho, que nos mostra o que o colaborador já entregou. Isso inclui metas cumpridas, indicadores de desempenho, a qualidade dos resultados e, claro, o impacto que ele gera na organização. Agora pense na importância de avaliar isso de forma objetiva. Ao entender como cada colaborador está performando, você pode tomar decisões mais informadas sobre promoções, treinamentos e até mesmo reestruturações dentro da equipe. Já no eixo Y, encontramos o potencial. Aqui olhamos para o que o colaborador pode vir a ser. Isso envolve sua capacidade de aprender novas habilidades, sua habilidade de liderança e sua adaptabilidade a mudanças. É interessante observar que, muitas vezes, um colaborador pode não estar alcançando todas as suas metas atualmente, mas ainda assim possui um grande potencial para crescer e se desenvolver. Quando cruzamos esses dois eixos, geramos 9 quadrantes que orientam nossas decisões sobre desenvolvimento, sucessão e retenção. Cada quadrante representa um perfil de talento distinto, e nos próximos slides vamos explorar cada um deles em detalhes. Fique atento, pois essa análise vai te ajudar a identificar onde estão os talentos da sua equipe e como você pode potencializá-los. Vamos em frente e descubra como utilizar essa matriz de forma eficaz. Agora que já entendemos o que é a matriz Nine Box e como ela se estrutura em dois eixos, vamos aprofundar na sua organização interna. A matriz é composta por uma grade de 3 por 3, totalizando 9 células, e cada uma delas representa um perfil de talento distinto dentro da sua equipe. Isso é fundamental, pois nos ajuda a visualizar rapidamente onde cada colaborador se encaixa e como podemos agir para desenvolvê-los. Vamos imaginar que a célula do canto superior esquerdo representa as estrelas. Esses são os colaboradores que se destacam tanto em desempenho quanto em potencial. Eles entregam resultados excepcionais e têm uma capacidade incrível de crescimento. Ao lado, na célula central, temos os contribuintes. Esses profissionais são bons em suas funções, mas talvez não tenham o mesmo potencial para crescer rapidamente. E na parte inferior, encontramos os colaboradores em desenvolvimento. Eles têm um grande potencial, mas ainda não atingiram o nível de desempenho esperado. Visualize rapidamente a sua equipe. Onde você vê as estrelas? Quem são os contribuintes? E quais colaboradores estão em desenvolvimento? Essa visualização é poderosa, pois permite que você tome decisões mais informadas sobre como alocar recursos, como treinamentos e planos de carreira, de forma a maximizar o talento disponível. É interessante observar que, ao identificar e entender esses perfis, você pode criar estratégias específicas para cada grupo. Por exemplo, os estrelas podem ser direcionados para projetos desafiadores, enquanto os colaboradores em desenvolvimento podem receber mentoria e capacitação. Nos próximos slides, vamos explorar cada um desses quadrantes com mais detalhes, analisando exemplos reais e como aplicar essas informações na prática. Prepare-se para descobrir como você pode transformar cada perfil de talento em uma força positiva para a sua equipe e, consequentemente, para a sua organização. Vamos em frente. Continuando nossa jornada, agora vamos visualizar a matriz Nine Box de uma forma mais prática e intuitiva. A estrutura em grade de 3 por 3 não é apenas uma forma de organizar informações, mas também utiliza gradientes de cor, que vão do vermelho ao verde, para facilitar a leitura rápida do portfólio de talentos da sua organização. Perceba que essa paleta de cores é uma ferramenta poderosa. As áreas em vermelho representam os colaboradores que estão com baixo desempenho e potencial, o que indica que precisamos de atenção especial para ajudar esses profissionais a se desenvolverem. Já os tons de verde, por outro lado, sinalizam aqueles que estão se destacando, tanto em desempenho quanto em potencial.
Essa visualização instantânea permite que você, como gestor, identifique rapidamente onde estão os talentos que podem ser alavancados e onde é necessário um suporte adicional. Por exemplo, se você olhar para um colaborador que está na área vermelha, pode ser o momento ideal para descobrir quais são os obstáculos que ele enfrenta. Às vezes, um simples feedback ou um treinamento pode mudar completamente o cenário. Imagine que você tenha um colaborador na parte amarela, que tem um desempenho aceitável, mas que pode crescer. Um plano de desenvolvimento focado pode transformá-lo em uma estrela. Essa visualização também ajuda na comunicação com a equipe. Quando você apresenta a matriz Nine Box com essas cores, fica mais fácil para todos entenderem a situação do grupo e quais ações podem ser tomadas. Nos próximos slides, vamos explorar cada quadrante em detalhes, trazendo exemplos práticos de como aplicar essas informações no dia a dia da gestão de talentos. Prepare-se para descobrir como cada cor na matriz pode guiá-lo em decisões estratégicas para a sua equipe. Vamos em frente. Agora que já exploramos a visualização prática da matriz Nine Box, vamos nos aprofundar no primeiro quadrante, o das estrelas. Esse quadrante representa os colaboradores que têm alto desempenho e alto potencial. Para ilustrar, vamos conhecer o exemplo real de Ana Silva, uma gerente de projetos que se destacou em sua função. Em 2023, Ana liderou 3 entregas críticas, superando prazos e orçamentos, o que demonstra não apenas sua capacidade de entregar resultados, mas também sua habilidade de gerenciar situações desafiadoras. Perceba como é fundamental identificar talentos como Ana dentro da sua equipe. Esses são os profissionais que não apenas cumprem suas metas, mas que também têm um grande potencial para crescer e assumir posições de maior responsabilidade. A estratégia recomendada para esses colaboradores é a inclusão imediata em um plano de sucessão. Isso significa prepará-los para futuros cargos de liderança, como diretores ou gerentes de área. É interessante observar que, ao oferecer mentoria e projetos estratégicos de alta visibilidade, você está não só reconhecendo o talento de Ana, mas também desafiando-a a se desenvolver ainda mais. Gradualmente, aumentar as responsabilidades dela de forma estruturada pode preparar Ana para papéis ainda mais importantes dentro da organização. Nos próximos slides, vamos explorar os outros quadrantes e entender como podemos aplicar estratégias específicas para cada perfil de talento. Ao focar nas estrelas, você estará construindo uma base sólida para a sua equipe, garantindo que os melhores talentos sejam retidos e desenvolvidos. Vamos seguir em frente e descobrir juntos como transformar cada colaborador em uma verdadeira força para a sua organização. Dando sequência à nossa análise, vamos explorar agora o quadrante dos contribuintes. Esses são os colaboradores que apresentam alto desempenho, mas que por alguma razão não possuem o mesmo potencial de crescimento que as estrelas Kumalo. Um exemplo prático é o Carlos Mendes, um analista sênior que se destaca pela sua excelência técnica. Carlos mantém processos estáveis e é um verdadeiro especialista em sua área, mas não demonstra interesse ou perfil para assumir funções de gestão. É interessante observar que esses profissionais são cruciais para o funcionamento da equipe. Eles garantem que tudo opere de forma suave e eficiente, e por isso seu papel não deve ser subestimado. Ao invés de esperar que eles se tornem líderes, a estratégia recomendada é focar na especialização técnica avançada. Isso pode incluir oferecer certificações e capacitações que aprofundem ainda mais seu conhecimento. Além disso, é fundamental reconhecer formalmente a expertise e a senioridade de Carlos. Isso pode ser feito por meio de bônus de performance que não apenas motivam, mas também reforçam a importância do seu trabalho na organização. Imagine como isso impacta a moral da equipe. Quando um colaborador se sente valorizado, ele tende a se engajar ainda mais em suas atividades. Nos próximos slides, iremos abordar o quadrante dos potenciais, onde encontramos aqueles que, mesmo com baixo desempenho, possuem alto potencial. Aqui, a estratégia muda um pouco e vamos entender como podemos desenvolver esses talentos para que eles também possam brilhar. Vamos continuar a olhar essa jornada e descobrir como cada perfil pode ser maximizado em nossa matriz. Continuando nossa jornada, agora vamos explorar o quadrante dos potenciais. Aqui encontramos aqueles colaboradores que, apesar de apresentarem
baixo desempenho no momento possuem um alto potencial para se desenvolver e brilhar em suas funções. Um exemplo real é a Mariana Costa, uma coordenadora júnior que, embora ainda precise aprimorar suas habilidades operacionais e de execução, já demonstra uma visão estratégica clara. Perceba que identificar talentos como Mariana é fundamental. Isso acontece porque, muitas vezes, esses profissionais têm a capacidade de crescer e se tornarem grandes contribuintes para a equipe, desde que recebam o suporte adequado. A estratégia recomendada para otimizar o desenvolvimento desses colaboradores é implementar um programa de coaching estruturado por 6 meses. Esse coaching pode ajudar Mariana a entender melhor suas áreas de melhoria e a desenvolver as competências necessárias para executar suas funções com mais confiança. Além disso, é interessante observar que envolver Mariana em projetos de alta visibilidade, com o acompanhamento de profissionais mais experientes, pode acelerar seu aprendizado e proporcionar uma experiência prática valiosa. Imagine como ela se sentiria ao ser parte de um projeto importante, recebendo orientação de um mentor sênior. Isso não só a motivaria, mas também ampliaria seu repertório de habilidades. Outra estratégia eficaz é promover a rotação de funções. Isso permite que Mariana tenha uma visão mais ampla da organização e desenvolva novas competências. Ao passar por diferentes áreas, ela pode descobrir talentos ocultos e encontrar seu verdadeiro potencial. Nos próximos slides, iremos discutir como coletar dados de desempenho para enriquecer sua matriz Nine Box, garantindo que você tenha informações precisas para ajudar cada colaborador em sua jornada de desenvolvimento. Vamos em frente e continue atento para as próximas estratégias que podem transformar sua equipe. Continuando nossa jornada, chegamos ao capítulo 2, onde vamos falar sobre um aspecto fundamental para o sucesso da sua matriz Nine Box, a coleta de dados de desempenho. Como já discutimos, entender o potencial de colaboradores como Mariana é crucial, mas isso só é possível se tivermos informações precisas e confiáveis sobre o desempenho deles. Perceba que a qualidade da sua matriz depende diretamente da qualidade dos dados que você reúne. Se os dados forem imprecisos ou subjetivos, as decisões que você tomar podem não refletir a realidade do que está acontecendo na sua equipe. Por isso, coletar evidências objetivas é essencial. Uma boa prática pode ser utilizar avaliações 360 graus, onde colegas, líderes e até subordinados oferecem feedback sobre o desempenho do colaborador. Isso proporciona uma visão mais holística e equilibrada. Além disso, é interessante observar que o uso de indicadores de desempenho bem definidos, como KPIs, pode ajudar a medir o progresso de cada colaborador de forma clara. Por exemplo, se você está avaliando um vendedor, pode acompanhar números de vendas, taxa de conversão e satisfação do cliente. Com esses dados em mãos, fica mais fácil não apenas classificar os colaboradores na matriz, mas também identificar áreas de desenvolvimento. Outra estratégia eficaz é manter registros de reuniões de feedback e avaliações periódicas. Essas documentações servem como um histórico que pode ser consultado sempre que necessário. Assim, você consegue acompanhar a evolução de cada colaborador ao longo do tempo, tornando a avaliação mais justa e fundamentada. Nos próximos slides, vamos explorar métodos de avaliação recomendados. Vamos entender como aplicar metas SMART e outras estratégias que podem enriquecer ainda mais sua coleta de dados e, consequentemente, sua matriz Nine Box. Prepare-se para aprofundar ainda mais esse conhecimento e transformar a maneira como você avalia seu time. Dando sequência à nossa jornada, agora vamos explorar os métodos de avaliação recomendados que podem enriquecer ainda mais a sua matriz Nine Box. Como já discutimos, a coleta de dados de desempenho é essencial. E uma maneira eficaz de garantir que você tenha informações robustas é através da avaliação por objetivos. Essa abordagem envolve a definição de metas SMART, que são específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Isso significa que tanto o gestor quanto o colaborador devem trabalhar juntos para estabelecer objetivos claros, que possam ser monitorados ao longo do tempo. Por exemplo, se um vendedor tem como meta aumentar suas vendas em 20% nos próximos 3 meses, essa meta é não apenas clara, mas também fácil de acompanhar. Outro método valioso é a avaliação 360. Nesse formato, o feedback é coletado de diferentes fontes,
incluindo gestores, colegas, subordinados e até clientes. Esse tipo de avaliação oferece uma visão multidimensional do colaborador, permitindo que você veja não apenas como ele se comporta em sua função, mas também como é percebido por diferentes pessoas ao seu redor. Imagine como isso pode ajudar a identificar pontos fortes e áreas de melhoria que poderiam passar despercebidas em uma avaliação tradicional. Além disso, a avaliação por competências combina habilidades técnicas, conhecidas como hard skills, e comportamentais, as soft skills. Essa abordagem proporciona um retrato completo do colaborador, permitindo que você não apenas meça o conhecimento técnico, mas também a capacidade de se relacionar, se comunicar e trabalhar em equipe. Por exemplo, um programador pode ter ótimas hard skills, mas se não se comunicar bem com outros membros da equipe, isso pode impactar negativamente os resultados. Nos próximos slides, vamos discutir como montar sua matriz Ninebox passo a passo, definindo claramente o desempenho e estabelecendo KPIs e metas que se alinhem a esses métodos de avaliação. Prepare-se para colocar em prática tudo. Dando sequência ao nosso curso, chegamos a um momento crucial. Como montar sua matriz Ninebox passo a passo? Agora que já discutimos a importância da coleta de dados e os diferentes métodos de avaliação, vamos entender como aplicar essas informações de forma prática. O primeiro passo é definir claramente o desempenho. Aqui, você deve estabelecer KPIs e metas bem definidas, que ajudem a medir o quanto cada colaborador está alcançando seus objetivos. Pense em como, ao definir esses indicadores, você torna a avaliação mais objetiva. Por exemplo, se estamos avaliando um profissional de marketing, podemos considerar o aumento no engajamento nas redes sociais ou a taxa de conversão em campanhas. Em seguida, é fundamental definir o potencial. Para isso, é interessante utilizar critérios que envolvam tanto a capacidade de aprendizagem quanto as habilidades de liderança dos colaboradores. Pergunte-se: quem tem a disposição de aprender e se desenvolver? Quem demonstra habilidades para liderar equipes ou projetos? Essa análise ajuda a identificar aqueles que, embora ainda não estejam performando no seu melhor, possuem um grande potencial para o futuro. Depois disso, é hora de coletar as avaliações, utilizando métodos estruturados e consistentes. Isso significa que, a partir de informações coletadas anteriormente, você poderá construir uma visão clara sobre onde cada colaborador se encaixa na matriz. Com as informações em mãos, você vai plotar os colaboradores na grade 3 das 3. Essa é a parte visual da matriz, onde você posiciona cada um de acordo com seu desempenho e potencial. E não se esqueça de validar e ajustar essa plotagem. Reveja os resultados com os líderes da equipe e trate qualquer outlier que possa surgir. Isso garante que sua matriz Ninebox seja baseada em dados objetivos e validada pelas lideranças da organização. Nos próximos slides, vamos explorar como usar ferramentas como o Power BI para tornar essa matriz ainda mais dinâmica e interativa. Prepare-se para... Continuando nossa jornada, agora vamos explorar como a tecnologia pode potencializar ainda mais a sua matriz Ninebox. Depois de entender como montar a matriz de forma estruturada, é hora de conhecer a Ninebox interativa com Power BI. Essa ferramenta incrível transforma a maneira como você visualiza e interage com os dados dos colaboradores. Perceba que com dashboards dinâmicos você pode filtrar colaboradores por área, nível e quadrante em tempo real. Isso torna a gestão de talentos muito mais ágil e visual, facilitando o trabalho de líderes e da equipe de recursos humanos. Imagine ter a capacidade de acessar informações atualizadas instantaneamente, permitindo que você tome decisões informadas em questão de minutos. Por exemplo, se você está em uma reunião e precisa apresentar o desempenho de uma equipe específica, basta filtrar os dados e visualizar imediatamente quem são as estrelas, os contribuintes e assim por diante. É interessante observar que essa interatividade não só melhora a eficiência, mas também engaja mais os líderes. Com esses insights visuais, eles podem discutir o desenvolvimento de talentos de forma mais fundamentada e estratégica. Ao invés de se basear em suposições, as decisões são respaldadas por dados concretos, o que reforça a credibilidade do processo de avaliação. Nos próximos slides, vamos aprofundar em como essas informações podem influenciar decisões estratégicas por quadrante.
Vamos ver como, com base nos dados da matriz, você pode criar planos de ação eficazes que realmente atendam às necessidades de cada grupo de colaboradores. Prepare-se para entender como transformar esses insights em ações práticas para a sua equipe. Dando sequência ao que já discutimos, vamos abordar como as informações obtidas na sua matriz Ninebox podem guiar decisões estratégicas por quadrante. Isso é essencial para maximizar o potencial da sua equipe e garantir que cada colaborador esteja no caminho certo para o sucesso. Começando pelo quadrante das estrelas, que são aqueles com alto desempenho e alto potencial. Para esses colaboradores, é crucial desenvolver planos de sucessão. Isso significa prepará-los para assumir posições de maior responsabilidade ao longo do tempo. Por exemplo, você pode incluir esses talentos em projetos estratégicos, onde eles possam aplicar suas habilidades e, ao mesmo tempo, aumentar seu escopo de atuação. Imagine um colaborador que, ao ser promovido a um cargo de liderança, não apenas traz suas competências, mas também inspira outros a seguir o mesmo caminho. Já os contribuintes, que têm alto desempenho, mas baixo potencial, requerem uma abordagem diferente. Aqui, o foco deve estar na especialização técnica. Isso pode incluir o reconhecimento da expertise deles e implementar um sistema de retenção financeira, como bônus e benefícios. Pense, por exemplo, em um especialista em TI que, apesar de não ter interesse em cargos de liderança, é vital para a operação. Investir em sua formação e recompensá-lo adequadamente é uma estratégia que traz benefícios para todos. Para os potenciais, aqueles com baixo desempenho, mas alto potencial, o coaching personalizado é uma ferramenta poderosa. Isso proporciona a oportunidade de desenvolver competências críticas que são essenciais para o negócio. Imagine um colaborador que ainda não está entregando resultados, mas com o suporte certo, pode se transformar em uma peça-chave da equipe. A rotação de funções também pode ser uma estratégia válida aqui, permitindo que ele descubra onde se encaixa melhor. Por fim, temos os colaboradores do quadrante baixo-baixo, que precisam de atenção especial. Um plano de melhoria de performance conheci. Agora que já discutimos como as informações da matriz Ninebox podem guiar decisões estratégicas por quadrante, vamos explorar um caso real que exemplifica a transformação que essa ferramenta pode proporcionar. Falo da XYZ Tech, uma empresa que estava enfrentando um desafio muito comum. 45% dos gestores não tinham clareza sobre o potencial real de seus colaboradores. Isso resultava em decisões de promoção que eram, na maioria das vezes, baseadas na intuição, e não em dados concretos. Perceba como essa falta de clareza pode impactar diretamente a dinâmica de uma equipe. Quando as promoções não são fundamentadas em informações objetivas, corre-se o risco de desmotivar talentos e perder oportunidades de desenvolvimento. Foi exatamente isso que a XYZ Tech enfrentava. Mas, após a implementação da matriz Ninebox, tudo mudou. Os resultados foram impressionantes. A empresa viu que 78% das promoções passaram a ser baseadas em dados. Isso não só trouxe mais justiça e transparência ao processo, mas também aumentou a confiança dos colaboradores na gestão. Além disso, o turnover, que muitas vezes assombra as organizações, caiu em 12% em apenas um ano. Isso demonstra que, quando os colaboradores sentem que suas promoções são justas e merecidas, eles tendem a permanecer e se engajar mais com a empresa. Uma ação-chave nesse processo foi a realização de workshops de calibragem com líderes seniores. Esses workshops permitiram que os líderes discutissem e validassem as avaliações, garantindo que todos estivessem alinhados e que a matriz fosse utilizada de forma efetiva. É interessante observar como essa colaboração entre líderes pode criar um ambiente mais coeso e produtivo. Nos próximos slides, vamos ver como você pode aplicar essas lições em sua própria organização, criando um plano de ação por quadrante que atenda às necessidades específicas de cada grupo de colaboradores. Prepare-se para transformar a gestão de talentos na sua empresa. Dando sequência ao que discutimos sobre o caso da XYZ Tech, vamos agora focar em exemplos práticos de planos de ação que podem ser implementados para cada quadrante da matriz Ninebox. Isso é fundamental para garantir que cada colaborador receba o desenvolvimento adequado e que suas habilidades sejam melhor aproveitadas, começando pelas estrelas, que são os talentos com alto desempenho e alto potencial.
Um programa chamado Future Leaders pode ser uma excelente estratégia. Imagine um plano que ofereça 2 anos de mentoria estruturada, onde esses colaboradores recebem orientação de líderes experientes. Além disso, um aumento salarial de 15% pode ser um forte incentivo, além de envolvê-los em projetos estratégicos. Isso não só motiva esses talentos, mas também os prepara para assumir posições de liderança futuramente. Para os contribuintes, que são os colaboradores com alto desempenho, mas que não têm interesse em crescer verticalmente, a aposta deve ser na especialização técnica. A implementação de um programa de certificação técnica avançada, junto com bônus de performance trimestral e reconhecimento público de sua expertise, pode ser extremamente eficaz. Pense em um especialista que se sente valorizado ou contribuindo ainda mais para a equipe sem precisar ser promovido. Já para os potenciais, que têm um alto potencial, mas atualmente apresentam baixo desempenho, uma trilha de desenvolvimento de 6 meses pode ser o caminho. Essa trilha pode incluir projetos piloto, com mentores que ajudem esses colaboradores a desenvolver competências essenciais. Além disso, proporcionar exposição à alta liderança é uma forma de inspirá-los e mostrar o que é possível alcançar. Por fim, para os colaboradores do quadrante baixo-baixo, é crucial ter um plano de Performance Improvement, conhecido como PIP. Este plano deve incluir metas claras e, se necessário, uma realocação funcional ou até mesmo um desligamento estruturado, garantindo que tanto a empresa quanto o colaboree. Continuando nossa jornada, agora vamos falar sobre um passo fundamental na aplicação da matriz 9Box, a condução da reunião de avaliação, também conhecida como reunião de calibragem. Esse é o momento em que os líderes se reúnem para alinhar suas percepções e posicionar cada colaborador na matriz de forma justa e consistente. Perceba como esse alinhamento é vital para o sucesso da avaliação. Uma boa prática é preparar previamente o visual da matriz. Isso significa que você deve apresentar a grade com os nomes já posicionados antes da reunião. Essa preparação ajuda a orientar a discussão e garante que todos os participantes tenham uma visão clara do que está sendo discutido. Ao fazer isso, você cria um ambiente mais organizado e focado. É essencial que a reunião se baseie em dados objetivos. Aqui, devemos evitar julgamentos subjetivos. Utilize KPIs, feedbacks 360 graus e registros documentados de desempenho. Imagine que você está avaliando um colaborador. Se você tem dados concretos que mostram seu desempenho ao longo do tempo, fica muito mais fácil argumentar sobre a posição dele na matriz. Isso não apenas torna a avaliação mais justa, mas também aumenta a credibilidade do processo. Outro ponto importante é a validação e o ajuste em grupo. Permitir que os líderes de área questionem e calibrem os posicionamentos antes de finalizar a matriz é fundamental. Isso cria um espaço para debate e reflexão, onde diferentes perspectivas podem enriquecer o resultado final. Lembre-se, a diversidade de opiniões é um ativo valioso. Nos próximos slides, vamos explorar os erros comuns que podem ocorrer nesse processo e como você pode evitá-los, garantindo que suas reuniões de avaliação sejam ainda mais eficazes. Esteja preparado para transformar sua abordagem. Agora que já compreendemos a importância da reunião de calibragem e como ela garante um alinhamento justo entre os líderes, é fundamental falarmos sobre alguns erros comuns que podem ocorrer durante o processo de avaliação e, claro, como evitá-los. Esses erros podem comprometer seriamente a eficácia da matriz 9Box e, por isso, precisamos estar atentos. Um dos principais erros é o viés de halo. Esse viés acontece quando avaliamos um colaborador de forma excessivamente positiva, simplesmente porque tivemos uma boa impressão geral dele. Imagine que você tem um colaborador que é excelente em comunicação, mas seu desempenho em outras áreas não é tão bom. Se você não separar rigorosamente os critérios de desempenho passado e potencial futuro, pode acabar atribuindo uma avaliação muito favorável, ignorando aspectos importantes. A solução aqui é simples. Use fichas distintas para avaliar desempenho e potencial. Dessa forma, você garante uma análise mais objetiva e equilibrada. Outro erro comum é a sobrecarga de indicadores. É fácil se perder em uma infinidade de métricas que, na verdade, confundem mais do que ajudam. Ao invés de tornar a avaliação mais clara,
você pode acabar criando um labirinto de dados que não trazem insights valiosos. Portanto, a dica é: limite-se a 3 a 5 KPIs críticos, aqueles que realmente refletem o desempenho da equipe e foram definidos na etapa inicial do processo. Por último, a falta de calibragem pode gerar inconsistências significativas. Se cada gestor avalia seus colaboradores de forma isolada, pode haver disparidades que comprometem a integridade da matriz. Para evitar isso, é imprescindível realizar reuniões de calibragem em grupo antes de finalizar qualquer posicionamento. Isso não só enriquece a discussão, mas também promove uma visão coletiva que assegura que todos estejam na mesma página. Nos próximos slides, vamos entender como medir o impacto das ações que você implementou e quais serão os próximos passos para consolidar. Dando sequência ao que discutimos sobre os erros comuns na avaliação, é hora de abordarmos um aspecto crucial para o sucesso da matriz Ninebox: a medição do impacto após a implementação. Agora você pode estar se perguntando: como saber se as mudanças que fizemos realmente estão surtindo efeito? Vamos explorar isso. Um dos principais indicadores que devemos acompanhar é a taxa de retenção de talentos. O ideal é que após a implementação da Ninebox, a sua meta mínima de retenção seja de 90%. Isso significa que a maioria dos colaboradores que você deseja manter está satisfeita e engajada. Vale lembrar que, com uma gestão de talentos mais eficaz, as pessoas tendem a se sentir mais valorizadas e, consequentemente, menos propensas a deixá-la a empresa. Outro ponto importante é a questão das promoções. O ideal é que 80% das promoções estejam alinhadas com os dados da matriz. Isso garante que as decisões de carreira sejam tomadas com base em um critério claro e justificado, evitando assim a subjetividade que pode prejudicar o desenvolvimento profissional dos colaboradores. Imagine que você promove um colaborador que realmente merece essa oportunidade, porque a análise de desempenho e potencial confirmou que ele está pronto para assumir novas responsabilidades. Isso não só fortalece a confiança na liderança, mas também inspira outros a se esforçarem para alcançar o mesmo reconhecimento. E não podemos esquecer do NPS de gestores, que mede a satisfação dos líderes com o processo de avaliação. Um NPS mínimo recomendado é de 70%. Isso é um sinal de que os gestores estão satisfeitos com a forma como a avaliação foi conduzida e que eles veem valor nesse processo. É interessante observar que uma liderança engajada e satisfeita reflete diretamente na motivação da equipe. Portanto, é fundamental monitorar esses indicadores trimestralmente e compará-los com a linha de base anterior à implementação. Isso permitirá demonstrar o retorno sobre investimento da matriz Ninebox Chegamos ao final do nosso curso sobre a matriz Ninebox, e é hora de fazer uma breve recapitulação dos pontos mais importantes que abordamos. Ao longo dessa jornada, aprendemos como transformar a avaliação de desempenho em uma ferramenta poderosa de gestão de talentos, utilizando a matriz Ninebox para identificar e desenvolver o potencial de cada colaborador. Falamos sobre a importância de coletar dados de desempenho de forma objetiva, utilizando métodos eficazes de avaliação. Discutimos também como montar sua própria matriz e como conduzir reuniões de calibragem, essenciais para garantir que as avaliações sejam justas e alinhadas. Além disso, exploramos os erros comuns que podem ocorrer nesse processo e como evitá-los, sempre focando na objetividade e na clareza. Agora, agradeço sinceramente pela sua participação e dedicação. O que você aprendeu aqui é muito valioso e pode ser aplicado diretamente na sua equipe. Ao levar a matriz Ninebox para sua organização, você estará transformando uma avaliação muitas vezes subjetiva em uma verdadeira vantagem competitiva. Lembre-se de acompanhar os resultados, observando a retenção de talentos, as promoções e a satisfação dos gestores. Isso ajudará a demonstrar o impacto concreto do seu trabalho na gestão de pessoas. E não se esqueça, você pode revisar o material sempre que precisar, pois a prática leva à perfeição. Parabéns por ter concluído este curso. Espero que você se sinta confiante para aplicar todos esses conceitos e fazer a diferença na sua organização. Que essa nova fase na sua trajetória profissional seja repleta de conquistas e sucesso. Continue sempre aprendendo e evoluindo.